Sempre que a gente investe em renda variável, a gente tem que investir pensando no longo prazo. Mas às vezes, se você está atento ao que está acontecendo no mundo e ao que está acontecendo no mercado, esse retorno pode vir muito antes do que você imagina. Eu vou contar para vocês nesse vídeo dois casos que aconteceram com dois clientes meus, para vocês perceberem o potencial da renda variável. Sejam muito bem-vindos ao canal Trocando Pilas. Eu sou o Lucas Cafel e esse aqui é um vídeo sobre investimentos. Se você quer aprender a investir e tem interesse nesses assuntos, eu recomendo que você acompanhe o meu canal aqui, veja alguns vídeos e se você curtir, você está cordialmente convidado a se inscrever nesse canal e clicar no sininho das notificações. Eu vou fazer o melhor que eu puder para ajudar você a se tornar o melhor investidor possível. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Então, galera, eu já estou aqui gravando a tela do meu computador, então vamos direto ao ponto. Esse primeiro cliente meu, ele investe na empresa PetroRio. O que é a empresa PetroRio? PetroRio é uma empresa que produz petróleo, semelhante à Petrobras. Ela tem comprado alguns campos que a Petrobras não tem interesse mais em explorar, campos maduros, e ela consegue, nesses campos, como é uma empresa privada, ter uma produtividade melhor do que o que a Petrobras tem. Por que eu gosto dessa empresa? Por que eu invisto? Eu tenho ações da PetroRio e eu costumo recomendar para os meus clientes. Porque a PetroRio ela é uma empresa que vem demonstrando resultados operacionais muito bons. Se a gente abrir aqui o Status Invest, deixa eu colocar aqui, ó, Rio 3 Status Invest, que é um site que eu uso para ver como é que está as cotações da empresa, né? Se a gente analisar os indicadores, a gente vê aqui, ó, deixa eu fechar a propaganda, vou aumentar aqui para vocês verem. A gente vê aqui que ela tem margens muito altas, tá vendo? Ó? Margem líquida de 30%, margem bruta de 57%, e ano a ano ela vem melhorando a sua eficiência. Nos últimos 5 anos, esse CAGR aqui quer dizer o crescimento médio que a empresa teve. Então veja que ela tem um crescimento bem impressionante nos últimos anos, né? Por ser uma excelente empresa. E o preço não está tão caro no meu ponto de vista. E se a gente vê as ações dela, as ações têm acompanhado esse movimento. Olha, nos últimos 5 anos, veja como a ação subiu, né? Ela estava aqui em 2018, ela valia, 2017 valia R$1, né? Agora ela está valendo 23, então a gente está falando de uma multiplicação de 20 vezes o valor investido em uma questão de 5 anos. Então é uma empresa muito boa e eu confio muito para ela no futuro. Então eu costumo recomendar as pessoas investirem, seja como for, porque quando a empresa é boa, você pode investir na empresa sem medo. Mas eu vou contar um caso particular. O que aconteceu? Veio o carnaval e o Brasil, ele ficou sem negociação na Bolsa de Valores. Então ficou fechada a bolsa sábado, domingo, segunda e terça, e só foi abrir na quarta-feira à tarde a Bolsa do Brasil. Nesse meio tempo, a guerra na Rússia estava estourando, tinha acabado de começar. E o preço do petróleo foi nas alturas. Mas o Brasil não. A Bolsa Brasileira estava fechada, então não tinha como negociar ações. E é claro, né, galera? Com o petróleo nas alturas, é óbvio que uma empresa que produz petróleo, como a PetroRio, iria se beneficiar. Então eu quero mostrar para vocês o que aconteceu. Olha. As ações da PetroRio, elas estavam aqui no dia 25, que é na sexta-feira antes do feriado de carnaval, por volta de R$25,64. Se vocês olharem aqui no canto direito ali, dá para ver o preço. Quando abriu o mercado na quarta-feira, ela já abriu o mercado a R$28,35. Mas isso é o valor médio do dia, tá? Durante o dia ela foi negociada a preços ainda mais altos do que isso. Então a gente está falando aqui
de um gap 25 de R$ 3, que ela abriu na quarta-feira R$ 3 mais caro do que ela estava valendo na sexta. Então veja, você pode pensar, mas é só R$ 3. Mas a gente está falando de R$ 3 por ação. Se você tivesse, por exemplo, 100 ações da PetroRio, a gente estaria falando aqui de um lucro de R$ 300. Mas se você tivesse 1.000 ações da PetroRio, a gente estaria falando aqui de um lucro de R$ 3.000. Então veja, um dinheiro que aparece assim para você da noite para o dia. Mas para isso você tem que estar atento. Por exemplo, eu já esperava que isso iria acontecer, porque o petróleo, nesse meio tempo aqui, que o Brasil ficou com a bolsa fechada, disparou de 90 para 120. Então eu já imaginava que as petroleiras iriam abrir num gap de alta. Então esse é um bom momento de venda. E o que aconteceu? Esse meu cliente vendeu aqui as ações da PetroRio e ele, só nessa negociação aqui, ele tinha comprado mais ou menos uns R$ 24, né? Ele comprou mais ou menos por aqui, né? Em fevereiro, final de fevereiro, ele vendeu aqui a 28. Então, só nessa negociação, ele ganhou R$ 7.000 em um intervalo de uma semana. Então, veja o potencial de retorno que tem a renda variável. Mas aí o que ele fez? Quando ele viu que a ação caiu, ele comprou aqui. E ele deu a sorte de ter comprado de novo num vale, que eles chamam. Então ele comprou de novo o PetroRio porque o preço caiu. E aí o que aconteceu? No dia seguinte, o petróleo continuou subindo, a ação explodiu novamente. Então ele conseguiu fazer, esse meu cliente, duas operações. Uma aqui, do dia 25 ao dia 3, e uma aqui entre o dia 7 e o dia 8 de março. Então, só nessas duas operações, ele já conseguiu ter um lucro de R$ 14.000. Claro que a gente estava negociando um valor considerável, ele estava investindo um valor considerável. Mas, se a gente for colocar em porcentagem, a gente está falando aqui de um retorno de quase 30% em uma questão de 2 semanas. Apesar de o meu horizonte para investir em PetroRio seja um horizonte de longo prazo, eu não me assusto com essas quedas aqui, porque eu sei que ela vai subir mais, porque é uma excelente empresa. Aparece no meio do caminho essas oportunidades aqui, ó, esses saltos. E se você estiver atento ao que está acontecendo no mundo, você pode ganhar muito dinheiro. Outro caso aqui que eu quero compartilhar com vocês, essa agora é de um outro cliente. Eu orientei ele a investir na empresa Mercado Livre. Por que, que eu gosto da empresa Mercado Livre? Porque é uma empresa que tem um serviço de excelência, eles têm um serviço de entrega no mesmo dia, então é uma empresa que eu gosto muito como consumidor, e além disso, uma empresa que está mantendo uma taxa de crescimento muito elevada também. Se a gente colocar aqui, ó, no Status Invest, Meli, essa ação ela é uma ação negociada na Nasdaq, tá? Mercado Livre tem BDRs na Bolsa Brasileira, mas o caso do meu cliente, ele comprou ações na Nasdaq, tá? Então veja, ó, o crescimento da empresa nos últimos 5 anos é um crescimento médio de 52%. Só que, se a gente ver o histórico, ó, vamos ver aqui o CAGR, tá vendo? Esse CAGR que a gente tem que ver. A gente vê, olha só, que ela está acelerando o crescimento. Ela crescia em 2014 28% ao ano, ficou estável mais ou menos até 2019 e desde então, ó, ela vem crescendo mais rápido a cada ano. Gosto muito dessa empresa e eu investiria nela muito porque ela é uma empresa de varejo. E uma empresa de varejo, ela é boa para quando a economia está aquecida. Não que a economia esteja aquecida do Brasil nesse momento, só que eu gosto de ter em carteira ações que contemplem todos os cenários econômicos para eu estar ganhando em pelo menos uma ponta, tá certo?
E aí, olha o que aconteceu, galera. Eu já sabia que o preço da ação estava barata, porque se a gente olhar o gráfico anual, veja, ela já chegou a valer próximo dos $2.000 aqui, né? Até mais, acho. Ó. Se a gente pegar o período antes ali da pandemia, né? Ó, 12 de fevereiro de 2021, ela teve dois picos muito próximos de $2.000. Mas veja que ela está em queda no último ano, ó, ela só caiu. E ela chegou aqui a $900, né? Até menos, né? $891. O que aconteceu com esse meu cliente? A gente comprou semana passada. A gente comprou aqui, ó, na sexta-feira. Aqui é segunda, aqui. A gente comprou mais ou menos nesse preço, por volta de $900 no dia. E veja só o crescimento em relação à cotação de hoje, da semana passada, 17%. Quer dizer que eu sabia que a ação ia subir? Não, eu não sabia. Mas eu sabia que a ação estava barata por causa desse movimento aqui. Então, como eu estou atento ao mercado, o que está acontecendo no mercado, eu sei quais ações estão num ponto que eu considero muito barato, tendo em vista o desempenho operacional da empresa. E aí que a gente encontra essas oportunidades. Está dando uma alta de 17%. Se a gente tivesse investido R$10.000, a gente estaria falando de um lucro de R$1.700. Então veja que é possível ter um retorno bem mais rápido do que o longo prazo. Claro que o ideal é a gente pensar sempre no longo prazo, mas no meio do caminho sempre aparecem essas oportunidades. Você vai ver que as ações elas ficam oscilando. E se você está atento, você pode aproveitar uma oportunidade dessa para multiplicar o seu patrimônio, certo? Se você tem interesse em montar uma carteira de ações para o longo prazo e também quer aproveitar esse tipo de oportunidade para multiplicar o seu patrimônio também no curto prazo, eu estou oferecendo um serviço, caso você tenha interesse, um serviço de consultoria financeira focada em investimentos. Clica no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, aí a gente conversa pelo WhatsApp para você entender melhor como funciona o método que eu uso para ajudar os meus clientes a investir. Se vocês curtiram esse vídeo, galera, eu peço que vocês não se esqueçam de deixar o seu like, porque isso ajuda o algoritmo do YouTube a mandar para cada vez mais pessoas. E compartilha também esse vídeo com alguém que possa gostar desse conteúdo e que você também acha que pode se beneficiar de investir em renda variável. Era isso por hoje, galera. Espero que tenham gostado. Até a próxima.